Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma magnífica aula de administração financeira e orçamentária. E na aula de hoje nós iremos trabalhar a classificação da despesa, né? É isso mesmo, nós já estudamos na aula anterior a classificação da receita, né? E agora a gente vai estar trabalhando aí a classificação da despesa, né? Um assunto bastante interessante, um assunto aí muito importante, um assunto que as bancas ultimamente têm cobrado muito esse assunto, né? Por quê? Porque é um assunto bastante técnico, né? Professor, por que classificar? O que é classificar a despesa? Classificar a despesa significa você implantar uma metodologia de controle, de classificação, para o quê? Para prestar contas, para avaliar e assim por diante. A gente vai explicar, nos exemplos você vai conseguir identificar por que classificar a despesa. Nós temos muito mais classificações da despesa do que da receita. Por quê, professor? É muito simples. Porque na despesa, despesa, recurso público, nós temos o quê? Um controle muito maior, né? Um controle muito maior. Na receita, tá? Eu digo para vocês que no tocante à receita, nós temos aí as fontes de receita na administração pública, elas são bem menores do que da despesa, né? A despesa aí é gigante, né? O rol de despesa que nós temos. Bacana? Essa aula é aula muito longa, então o professor resolveu aí dividir essa aula em duas partes, né? Duas partes aí para melhor potencializar e melhor aí tratarmos desse assunto. Então vamos lá, primeira parte, né? E aí, professor? E aí, a melhor metodologia que eu encontrei, eu fui lá peguei com um colega lá no CIAF, né? Uma despesa aí para a galera. Fiz um print e trouxe para vocês. Então tá aqui lá um elemento de despesa, né? O código completo de uma despesa, né, Leio? 1039, tá certo? Isso aqui que é o código da despesa, né? A partir deste código aqui, nós iremos o quê? Detalhar, né? Então nós temos aqui, no código completo, uma classificação qualitativa da qualidade do gasto, e nós vamos ter uma outra quantitativa, né? A gente vai explicar a quantitativa na parte 2, né? Aí nós temos aqui, classificação por esfera, 10, classificação institucional é a segunda. Então vamos lá, vamos colocar aqui, primeiro, né, É claro que a gente vai trabalhar uma a uma em detalhes, né? Classificação institucional significa qual é o órgão, qual que é a instituição que está recebendo, que está executando essa despesa, segundo o tipo, né? Classificação funcional, que são as funções de Estado, e finalmente a função programática, lembrando para vocês que o nosso orçamento é um orçamento programa, né? Então tá aqui para a galera, né? Vou fazer uma leitura aqui rápida para vocês aqui. Esfera, orçamento fiscal. Órgão, Ministério dos Transportes, unidade orçamentária DENIT, função transporte, desculpa gente, tá? Desculpa. Subfunção transporte rodoviário, programa transporte rodoviário, ação construção de trecho rodoviário e subtítulo Rio Grande do Sul, né? Professor, não entendi nada. Então vem comigo que eu vou explicar para vocês. Então nós temos aqui, nós estamos estudando aqui, essa aula especificamente nós vamos trabalhar da classificação qualitativa, vai dar qualidade, identificar para que está se ocorrendo, aonde está ocorrendo o gasto público, né? Então vem comigo aqui na programação qualitativa. 3 itens importantes. Primeiro, estrutura de classificação. Professor, qual que é a estrutura de classificação? Nós já passamos aqui 4, esfera, institucional, funcional e programática, né? Professor, item de estrutura, aquilo que vai ser controlado. E a pergunta a ser respondida. A pergunta a ser respondida é o motivo, é o porquê que nós temos que ter determinada classificação da despesa, né? Então vem comigo, a primeira, né? A primeira classificação da despesa aí, classificação por esfera. Professor, classificação por esfera, aquela lá
do artigo 65, parágrafo 5º da Constituição Federal, né? Que nós temos 3 esferas orçamentárias, né? Nós temos aí a esfera orçamentária fiscal, da Seguridade e o orçamento de investimento das empresas, né? Qual pergunta? Quem faz? Ou seja, naquele exemplo que eu disse para vocês, né? Quem que vai fazer? Qual a esfera orçamentária que vai fazer? No caso aqui, vai ser o orçamento fiscal. Por quê, professor? Porque o DENIT, porque o Ministério dos Transportes pertencem ao orçamento fiscal, né? Segundo item, segunda classificação, classificação institucional, cai muito em concurso, né? Institucional vem de instituição, ou seja, qual é a instituição que irá realizar aquela despesa, né? Muito importante para controle. Aí nós temos na classificação institucional 2 elementos de controle, 2 classificações, o órgão, tá? E a unidade orçamentária. No caso aqui, reperguntando para vocês em qual orçamento, né? Você já sabe que é o quê? Órgão na classificação institucional é o Ministério dos Transportes e a unidade orçamentária é o DENIT, no exemplo que eu disse para a galera aí, né? Terceiro elemento aí da qualitativa, né? Qual que será o terceiro elemento da qualitativa? Vai ser a classificação funcional, né? Função de governo, né? Função de governo, nós temos 28 funções de governo: transporte, saúde, educação, assistência social, administração, operações especiais e assim por diante. Ou seja, essa classificação funcional visa identificar qual que é o valor global gasto por determinada função, tá? Por determinada função. Essa é a classificação funcional consagrada na portaria aí, portaria 42 de 99, né? E essa classificação funcional, ela é classificada em função / subfunção. A gente vai ter a aula, nessa aula a gente vai explicar com detalhes. Então, qual que é a pergunta a ser respondida? Em que área de despesa a ação governamental será realizada? Qual que é a área? Função, transporte, né? Subfunção, transporte rodoviário. Bacana, tranquilo aí, classificação funcional. E a última qualitativa que nós temos é a classificação programática, né? A classificação programática são os programas de governo. Em 1964, através da Lei 4.320, nós instituímos o orçamento-programa. Com a Constituição de 1998, houve o quê? Uma recepção da metodologia do orçamento-programa, tá? Houve essa recepção do orçamento-programa. Então, hoje, todo o nosso orçamento ele é feito, elaborado por programas de governo. Se é por programas de governo, nós temos que ter uma estrutura de organização, ou seja, uma classificação programática, né? Ou seja, né? Qual que será o item de controle? Qual que é o programa de governo? Qual que vai ser a ação desse programa e qual que é o subtítulo, né? Isso cai bastante. Então vem comigo, né? Qual o tema da política pública? Já respondendo para você. Qual que é o tema? Qual que é o programa de governo? Transporte rodoviário, tá? 2. Como fazer? Qual que é a ação? Ação, construção da ponte. O subtítulo, aí eu quero que vocês já memorizem essa informação importante. O subtítulo significa o local aonde está o beneficiário do gasto. No caso aqui dessa ação governamental, é no Rio Grande do Sul. Tá? No Rio Grande do Sul é o exemplo. Então, temos programa, ação e subtítulo, né? Com isso, nós temos aqui as 4 tipos aí da classificação qualitativa, né? Por esfera, instituição, funcional, tá? De função e programática. Essas 4 nós estudaremos nessa aula. Professor, o que vai ficar para a próxima aula, né? Na próxima aula, nós vamos estudar especificamente a programação financeira. Professor, e a programação quantitativa, né? A programação quantitativa, né, de quantidade, nós temos a programação física e a programação financeira. Nesta aula, nós trabalharemos até a programação física, né? E na próxima aula, a programação financeira. Então,
para vocês terem uma ideia, já fazendo uma breve introdução aí do que nós iremos estudar no decorrer da aula, vamos estudar classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional e classificação programática. O CESP já cobrou isso. Essas 4 tipos de classificação são classificações de ordem qualitativa. De ordem quantitativa, nós teremos aqui a programação física e a programação financeira, né? Então vem comigo, né? Na quantitativa, só para dar sequência aqui no entendimento nosso, né? Programação física. O que é programação física, gente? Ó, física é a quantidade, né? A quantidade lá, a intensidade da política pública, né? Ou seja, é a metafísica. Então, a programação física vai se resultar na metafísica. Nesse caso aqui, quanto se pretende desenvolver? Olha só, construção de uma ponte de 200 metros. Está aí, né? Ó, então, isso aqui o que é? É o controle físico, né? Está lá. E a programação, professor, financeira, né? Então, a programação financeira, a gente vai estar falando todos esses elementos aqui, ó. Tá? Natureza da despesa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa, identificador de uso, fonte de recursos, identificador de doação e de operação de crédito, identificador de resultado primário e dotação, né? Ou seja, todos esses elementos aqui não são pouco, é muito, bastante na programação financeira. O professor separou a parte 2 da aula da classificação da despesa para nós comentarmos item a item dessa classificação, e é muito cobrado. Então, uma aula só para explicar isso aqui, gente, tá? Só para explicar isso aqui, tá? Professor, então, o que a gente vai trabalhar hoje? Então, hoje nós vamos trabalhar nessa classificação da despesa até aqui o 0043. Tá? Então, a gente vai estar explicando para vocês todos esses códigos aqui desta classificação. E pode ter certeza, se você tiver com máxima atenção na aula do prof aqui, você tenho certeza que você irá estudar, né? Que você irá ficar super competitivo. Na próxima aula, na parte 2, nós estudaremos esses códigos aqui, 99990 até o 4490, né? Vocês vão entender que é 4490, que é esses aqui, ó. Tá? IDOC, idoso, fonte de recursos, né? Todos esses elementos aqui nós estaremos aí estudando em detalhes para a galera, né? Vamos lá, vem comigo, né? Então, a primeira classificação é a chamada classificação qualitativa, né? Aliás, por esfera, classificação por esfera, né? Quando fala por esfera, qual que é a esfera orçamentária? E nós temos apenas 3 tipos de esfera orçamentária. Orçamento fiscal, atenção, tem que saber esse número, número 10. Orçamento da Seguridade Social, 20. Orçamento... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. De investimento 30. Então nós temos aí 10, 20 e 30 aí. Tem que saber, né? Professor, o que visa esse cara aqui? É muito simples, né? Temos lá a peça orçamentária, nós sabemos que a peça orçamentária passa por avaliações, né? Você vai saber quanto do orçamento foi para
a esfera fiscal, né? O orçamento fiscal para a Seguridade Social, o orçamento de investimento das empresas aí controladas, não dependentes, né? Então, essa é a intenção. É a mais fácil de todas, né? Ponto. Explicado. Não tem muito o que falar. Agora a gente vai para a classificação institucional da instituição, ou seja, quem efetivamente vai ser responsável pela execução deste gasto público, né? Classificação institucional. No exemplo que eu trouxe para vocês, está lá, classificação institucional, órgão, Ministério dos Transportes. Qual que é a unidade orçamentária? DENIT. Então, isso aqui. Ou seja, conseguir identificar dentro do órgão, tá certo? Dentro do órgão, tá certo? Onde o gasto, onde quem é o responsável pelo gasto. A classificação institucional na União reflete as estruturas organizacional e administrativa e compreende 2 níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária, o O, né? Então, tem que saber isso, tem que saber. Olha aqui comigo, ó. Então, nessa classificação aqui institucional, os 2 primeiros elementos aqui, aliás, os 2 primeiros dígitos, no caso aqui do exemplo 39, vai identificar um cara chamado de órgão. Tá? Os 3 seguintes, tá? O terceiro dígito, o quarto dígito e o quinto dígito vai ser a unidade orçamentária. No caso aqui, 252 é o DENIT, ou seja, na classificação funcional, nós temos 5 dígitos, tá? Os 2 primeiros vai identificar o órgão e os 3 seguintes irão identificar a unidade orçamentária. Prof, esse cara cai? Imagina, cai bastante, cara. Cai bastante, muito, muito mesmo, né? Bacana, fechou? 10, né? 10, 10, 10, 10. Tá? E agora, treino, né? Exercício, né? CGE Pernambuco, CESP 2018, cargo de analista lá de controle interno. As unidades orçamentárias podem corresponder a vários órgãos da estrutura administrativa ou apenas uma parte de um único órgão. Vamos lá? As unidades orçamentárias, o O, né? Então está aqui, a unidade orçamentária. Você sabe que esse cara são 3 dígitos, né? Tá aí. Ok. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos colocar a unidade orçamentária do DENIT, né? Que é 252. Aí, 3 dígitos, né? Ok. Podem corresponder a vários órgãos da estrutura administrativa ou apenas uma parte de um único órgão. Ou seja, vamos lá, esse cara aqui, tá? Vou colocar esse cara aqui, órgão. O que eu entendi da pergunta? Vamos colocar o órgão 39, que é o Ministério do Transporte, né? Ele está dizendo o seguinte, que essa O, no caso, a 252, tá? Ela pode corresponder, ó, à parte do órgão 39, correto? Ou a vários da estrutura administrativa, né? Ou seja, a outro órgão também. A outro órgão também. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, o Ministério da Cidade, que manda dinheiro também lá para o Ministério. Pode ou não pode? Pode. Então, isso aqui nada impede, né? É uma forma de controlar. Então, aqui o aprendizado, o objetivo da questão é que o aluno deve saber o seguinte, que a unidade orçamentária pode corresponder a vários órgãos da estrutura administrativa da União, ou apenas um. Tá? Então, aqui, essa questão aqui, ela está absolutamente correta. Mais do que o gabarito correto, isso aqui é um tipo de questão que ajuda o professor na explicação do conteúdo. Bacana? Gabarito correto. Vamos lá. Professor, nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando a classificação institucional.
Na classificação institucional, você já sabe. 5 dígitos, 2 dígitos para o órgão e 3 dígitos para os 3 dígitos para a unidade orçamentária, né? Do código 01 até o 09.000 são todos os órgãos no orçamento destinados ao poder legislativo. Do 10.000 até 19.000, poder judiciário. 20.000 até 90.000, que é a maioria de todos, poder executivo. Código 34.000 e 59.000, respectivamente, Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público. E, finalmente, Código 29.000 é o código da Defensoria Pública. Bacana, da Defensoria Pública. STJ-CESP 2018, cargo de analista. A principal finalidade da classificação orçamentária institucional é evidenciar as unidades administrativas responsáveis pela execução da despesa pública. E aí, professor? Classificação institucional, tá? Então, nós temos aqui, ó, o órgão, não é isso? Ó, o órgão, 2 dígitos. Tá? Nosso exemplo, 39, Ministério do Transportes, né? Aí nós temos aqui, ó, órgão, unidade orçamentária. 3 dígitos, né? No nosso exemplo, 252. Qual que é o objetivo da classificação institucional, cara? A classificação institucional, o objetivo é exatamente isso aqui. Ó, é evidenciar as unidades administrativas responsáveis pela execução da despesa. Ou seja, no caso aqui, nesse exemplo aqui, quem que vai ser responsável por esse item lá do orçamento para execução vai ser o famoso DENIT, né? O órgão rodoviário da União. Então, gabarito correto, né? Puxa vida, professor, consegui identificar, consegui ter um juízo de valor. Bacana? Então, sobre classificação institucional, é isso, né? Vem comigo, continuando. Outra classificação, a terceira. Aqui já é a classificação funcional, né? A classificação funcional vem de função. Essa classificação é o maior agregador do gasto público. Ela foi instituída em 1999 através da Portaria 42, né? E aí eu me lembro muito bem dessa classificação. Eu sou dessa época aí, para falar para a galera aí, para quem não me conhece aí de longa data, né? Tá certo? Em 99 eu comecei meus estudos aí da administração pública, fui especialista, eu entrei na minha primeira especialização, que é especialista em políticas públicas, estratégias para o setor público, né? E eu estudei a Portaria 42. É claro que ela aí já sofreu algumas alterações no decorrer do tempo. Mas qual que é a ideia da classificação função, né? Primeiro, segundo essa portaria, hoje nós temos aí 28 funções de governo. Funções, né? Por exemplo, né? Função saúde, função segurança, função educação, função administração, poder judiciário e assim por diante. São 28 funções. Função saúde, tá? Ela não ocorre apenas lá na Secretaria de Saúde, não é isso? Nós temos algumas ações, por exemplo, lá na educação, tá? Lá na educação, que podem, né, que são indiretamente ou diretamente, né, o que? Vinculada à função da saúde. Tá? Então é o seguinte, é por função, ou seja, né, é chegar no final avaliando a execução de orçamento no exercício anterior e falar assim, a função saúde ela foi priorizada. Tá? Ela teve aí, e todo o gasto global do orçamento significou X% do total do gasto. Então é função de governo, né? Então vem comigo aqui, ó, classificação funcional, né? Na classificação funcional, você tem que entender que também são 5 dígitos, né? Os 2 primeiros dígitos vai definir
a função específica. Quantas funções nós temos? 28 funções, né? No caso que nós estamos explicando aqui, a função transporte, número 26. Professor, o que mais? Nós temos a subfunção, né? Que é a subclassificação de cada função. Nós temos aqui o transporte rodoviário, né? E ela a codificação dela são de 3 dígitos, né? 3 dígitos aqui também, essa classificação da subfunção, né? Ok? Vamos lá, vamos explicar mais um pouquinho para vocês, né? Então, portaria 42 de 1999, de 14 de abril, né? Então, o que vem a ser a função? Gente, presta atenção. A função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Reflete a competência institucional do órgão, como, por exemplo, cultura, educação, saúde e defesa, que guarda a relação com os respectivos ministérios. Então, função, gente. Toda vez, palavra-chave na sua prova, lá o examinador colocou maior nível de agregação. Maior nível de agregação, automaticamente você vai colocar a função de governo, tá? Função de governo. A gente vai explicar. Vamos lá. Um exercício, depois eu vou explicar com mais detalhes. Vem comigo aqui, só um pouquinho. A BIM-CESP 2018, o cargo de analista, né? As funções representam os produtos finais da ação governamental. Na classificação funcional programática, né? E aí, professor? Cara, preste atenção. As funções representam os produtos finais. O que representa uma função? A função é o maior nível de agregação da despesa pública, o maior nível de agregação da despesa pública, ou seja, né, todas as subfunções de saúde, por exemplo, né, que foram feitas em outras secretarias, elas serão somadas à função saúde. Por isso que fala que é o maior nível de agregação. Quando fala aqui, ó, as funções representam produtos finais, no exemplo que nós estamos, ó, da ação, né? Ó, finais da ação, né? Significa dizer o que foi entregue para a sociedade, né? Entregue para a sociedade. No exemplo concreto nosso, é a construção da ponte lá no Rio Grande do Sul, né? Da ponte do Rio Grande do Sul. Logo, a questão ela está errada. Essa questão ela está errada, né? Ela está errada. Bacana? Ótimo, né? As funções representam os produtos finais. Está errado isso aqui. Tá? Errado, né? Da classificação funcional programática, né? Programática vem do programa de governo e a função das funções, o maior nível de agregação. Ela não é específica. Os produtos finais estão lá na quantitativa. Estudamos já a função. E nós temos as subfunções. Aqui, depois eu volto lá, só para vocês terem uma ideia. Ó, são 28 funções. Então, nós temos aqui a função legislativa e nós temos aqui as subfunções. Judiciária, essencial justiça, que é o Ministério Público, administração e assim por diante. Por exemplo, né? Olha essa atividade aqui, ó, controle interno. Nós sabemos que, de acordo com o artigo 75 da Constituição Federal, todos os órgãos da administração pública deverão instituir e organizar o seu respectivo controle interno, né? O seu respectivo controle interno. Então, significa dizer que lá no Ministério Público, né, nós teremos uma função, olha aqui, ó, essencial justiça, e uma subfunção aqui, ó, controle interno. Lá no Poder Judiciário tem? Claro que tem. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço,
ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Então, no Poder Judiciário, só que aqui é 2, né, professor? 2. Os 2 primeiros dígitos a gente vai identificar a função e os 3 a subfunção. No Legislativo tem controle externo, interno também? Tem sim, ó, tá? Aí, pronto, né? Com isso, nós vamos saber quanto todo o poder público, tá? Por função e subfunção, teve o gasto com controle interno, tá? Isso aqui, tá, é a regra da materialicidade, né? Ou seja, que uma subfunção pode combinar com funções diferentes, né? Por exemplo, aqui, planejamento e orçamento com administração. Ela vai ser uma matriz típica, né? Agora, quando você pega planejamento e orçamento para o Poder Judiciário, ó, ela já vai ser atípica, né? Isso que está escrito aqui. Subfunções. Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área de atuação governamental, por intermédio da identificação da natureza das ações. As subfunções podem ser combinadas com as funções diferentes daquelas relacionadas na portaria 42 de 99. Então tá aí para vocês, podem combinar, é que eu expliquei para vocês. Bacana? Então vamos lá. Outra função que nós temos aqui na portaria: defesa nacional, segurança pública, relações exteriores, assistência social, olha só, assistência ao idoso, ao portador de deficiência, à criança e ao adolescente, assistência comunitária, previdência social, saúde, trabalho, educação, cultura, direitos da cidadania, já falei, urbanismo, habitação, saneamento, gestão ambiental, ciência e tecnologia, agricultura, organização agrária, indústria, comércio de serviços, comunicações, energia, transporte, olha aí, transporte que é o nosso exemplo, função 26, né? Estamos colocando aqui, ó, transporte rodoviário. Existe transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, hidroviário e transportes especiais, né? Olha aí a subfunção, né? Tá? Desporto e lazer, encargos especiais, né? Então essas são as nossas 28 funções, né? Professor, e aí? De 1 a 27 é tranquilo. A função de 1 a 27, todas essas funções aqui, elas representam algum produto, algum serviço para a sociedade. Tá? Transporte, está lá a ponte, o exemplo que eu passei para vocês. Tá? E aí, professor? E aí nós temos a 28. Operações especiais, encargos especiais, né? Encargos especiais. Professor, o que é esse tal de especial, né? Ó, refinanciamento da dívida interna. Agrega algum valor para a sociedade? Não. Tá? Refinanciamento da dívida externa, serviço da dívida, outras e assim por diante, né? Ou seja, isso cai em concurso público, gente. A função 28, que é a função encargos especiais, preste atenção, isso está em destaque, está em amarelo aqui. Engloba as despesas que não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente. Ó. Então, tudo que cai na 28, tá, não pode ser associado a um bem ou serviço gerado no processo produtivo. As outras, há um serviço, algo associado. Nessa, não. Tais como dívidas,
Dívida não acrescenta nada. Ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra. Olha aí. Falou, perguntou na prova o que significa uma agregação neutra, você vai saber, vai falar para o examinador que a agregação neutra é a função 28 da portaria 4999, que a agregação neutra corresponde aos encargos especiais. Isso já foi cobrado em prova diversas vezes. Neste caso, as ações estarão associadas aos programas do tipo de operações especiais, que correspondem aos códigos abaixo relacionados e constarão apenas no orçamento e não integrado na LOA, né? Professor, operações especiais. Operações especiais está relacionada a programas de governo. A gente vai falar esses programas aí, essa ação, já para vocês aí, né? Professor, o que é a regra da matricialidade, né? A regra da matricialidade é o seguinte, eu já expliquei, vou só reforçar, porque isso pode cair na prova, né? O examinador gosta de nomes excêntricos, né? Matricialidade, de matriz, né? Então você tem duas matrizes aqui que elas vão se relacionar. Quais são as matrizes? Nós temos no primeiro lado as funções, que são 28 funções, né? E nós temos as subfunções. As subfunções podem combinar com funções diferentes. Quando uma função ela combina com a sua correspondente atribuição ali, a sua correspondente função é chamada de quê? Função típica, né? Quando ela se relaciona a subfunção com uma outra função, é chamada de função atípica. Primeiro, vamos lá. Regra da matricialidade. As ações devem sempre estar conectadas às subfunções que representam a sua área específica, né? Então tá lá. Então, regra geral é sempre função típica, né? Existe também a possibilidade da matricialidade na conexão entre a função e subfunção, ou seja, combinar qualquer função com qualquer subfunção. Quando fala qualquer função com qualquer subfunção, nós vamos ter uma matricialidade atípica, né? Mas não na relação entre ação e subfunção. A ação já é um elemento diferente da próxima, que a gente vai estar estudando. Qual que é a próxima? É a estrutura, classificação programática, né? E, finalmente, nós temos aqui, deve-se adotar como função aquela que é típica ou principal do órgão. Assim, a programação de um órgão, via de regra, é classificada em uma única função, ao passo que a subfunção é escolhida de acordo com a especificidade de cada órgão, né? Dentro da regra, o que está falando aqui? Cada órgão, cada ministério deve estar associado, né, prioritariamente, o quê? A uma única função. Por exemplo, transporte, DENIT, saúde, da função saúde, Ministério da Saúde e assim por diante. Bacana? Ok, tá pago esse assunto aqui, tranquilo para a galera. Classificação programática. A classificação programática é a última classificação qualitativa. Só para fazer uma pequena ajuda à memória, nós já estudamos as três anteriores qualitativas, que é a por esfera, institucional e a funcional. Agora é a estrutura programática. Essa estrutura programática, só para fazer uma ajuda à memória para vocês, não é assunto novo, né? Significa programática, vem o quê? Programas de governo, né? Nós vimos aqui, ó, que o nosso saudoso PPA, ele é 100% elaborado através de programas, não é isso? Ó, programas, né? E nós sabemos que o nosso orçamento também é elaborado por programas, né? Olha aí, né? Programas de governo. Então, essa aqui é a última estrutura qualitativa dos programas, né? Quando a gente fala em classificação programática, tem alguns pontos importantes que deve saber. Primeiro, tipo de programa, ó, qual que é o programa, qual que é a ação, qual que é o subtítulo. Por exemplo, o programa vai representar a política pública. No nosso caso concreto, qual que é? Programa transporte rodoviário.
Qual que é a ação? Construção de ponte. Tá? E qual que é o subtítulo? Rio Grande do Sul, que é a localização aonde está o gasto, onde que será estará o beneficiário do gasto, né? Então vem comigo um conceito rápido aqui de programa para vocês. Programa é um instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Opa, olha que coisa interessante. Então, professor, os programas, os tipos de programas estarão aonde? Eles estarão pré-estabelecidos no PPA. A gente vai falar já já sobre isso, né? Professor, qual que é a estrutura programática? São 12 dígitos, né? Então, você tem que saber que os 4 primeiros dígitos diz respeito qual é o programa em questão, né? E a ação, professor? A ação vai ser os outros 4 tipos aí, os 4 dígitos seguintes, alfanumérico, né? Ou seja, esses 3 aqui serão alfanuméricos, né? A gente vai explicar para vocês, né? Numérico e alfanumérico. Então, na ação, nós veremos que nós temos 3 tipos de ação, que é projeto, atividade ou operações especiais. O primeiro vai ser sempre numérico, que vai identificar o tipo, tá? O tipo de ação. E os 3, pode ser alfanumérico aqui, vai ser o tipo da ação. E nós temos o subtítulo, que são 4 dígitos aí, que é o alfanumérico aí, o subtítulo. Bacana, fechou? 10, então tá aí para vocês, né? Então vem comigo, né? Estamos estudando o quê? Classificação programática. Quando a gente fala em classificação programática, estamos falando de programas de governo. Professor, qual que é a lei que vai instituir os programas de governo? Normalmente, a lei que vai instituir os programas de governo é o plano plurianual. Então, a classificação que eu vou passar para vocês, ela é válida até o dia 31 de dezembro de 2019. Por quê, professor? Porque vai ser o último dia do PPA 2016-2019. Tá? A partir de 1º de janeiro de 2020, nós teremos uma outra estrutura programática e nós, com certeza, aí deve ter alguns pontos a serem alterados na estrutura programática. Né? Pela experiência que eu tenho de PPA, todo PPA ele traz uma mudança, uma pequena mudança aí, principalmente conceitual. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Sobre os programas de governo. Vem comigo. Olha só, programas. Nós estamos estudando, nós temos quantos tipos de programa? No atual PPA, que é o 2016-2019, nós temos 2 tipos de programas. Isso cai muito em prova, né? Nós temos um programa que é chamado programa temático, né? Professor, o que significa esse programa temático, né? Esse programa temático é o antigo programa finalístico, né? Ou seja, aquele que realmente vai materializar a política pública da administração pública. Aquele que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. Então, esse programa temático, qual que é a principal característica? Irá entregar um bem, um produto para a sociedade. É composto por objetivos, indicadores, valor global e valor de referência. Bacana. Se nós temos os programas temáticos, é aquele que vai entregar um bem para a sociedade, diretamente para a sociedade, nós temos aquele que é chamado programas meios, né? Ou seja,
Programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Aquele que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Então, nós temos dois tipos de programas, né? Isso cai muito em prova. Programa temático, você tem que entender que esse programa temático vai entregar um produto, um serviço diretamente para a sociedade. E nós temos outro tipo, que é o programa de gestão, manutenção e serviços, ou seja, vai dar apoio aos demais programas para a manutenção da atuação estatal. Questão boa de prova, ok? Vem comigo. Então, tipos de programas, nós temos dois. E a ação, professor? A ação, então nós temos os programas, né? Todos os programas, né? Nós teremos aí 3 possibilidades de ação. Nós temos a ação que pode ser uma atividade, pode ser um projeto e pode ser uma operação especial. No tocante ao entendimento do tipo de ação que pode ser 3, que é atividade, projeto ou operação especial, isso aqui dificilmente muda, tá? Isso aqui já é assim desde 1999, quando me deparei pela primeira vez com esse conteúdo. Então, sempre teve o conceito de atividade, sempre teve o conceito de projeto e de operação especial. Tá? Professor, atividade, né? São aquelas ações inerentes ao quê? Não vai criar um produto novo. É o quê? Manutenção de uma atividade governamental. Projeto, professor, é a criação, é a expansão da ação estatal, ela é limitada no tempo, todo projeto tem início, meio e fim. A atividade não, ela é contínua. E a operação especial, tá? É aquele tipo de ação que não agrega valor, né? Opa, professor, não agrega valor, lembrei daquela que é o encargo social, né? Operações especiais, encargo especial, exatamente aquela 28 lá da função. Vem comigo, vamos ler aqui o título, né? Operação da qual resulta produtos, bens ou serviços que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Inclui-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, entre outros, e os financiamentos. Então está aqui de acordo lá no nosso MTO, né? E agora, pessoal, agora cai, tá? O examinador adora cobrar isso, tá? O examinador, banca do SESC, banca da FCC, gosta de saber, ó, atividade versus projeto, tá? Vem comigo aqui. Atividade, tá? Ó, atividade, projeto e operações especiais são tipos de ação. Nós vimos que programas, nós temos 2 tipos de programas, né? O que é uma atividade? Ó, parece muito um com o outro, tá? Vem comigo aqui, ó. Atividade. Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa. Projeto. Instrumento de programação utilizado para alcançar um objetivo de um programa. Então, tanto a atividade ou um projeto, eles somente podem existir se contribuírem para alcançar um objetivo de um programa de governo. Ponto. Qual que é a diferença? A forma de execução e o propósito. Vem comigo. Atividade envolve um conjunto de operações contínua e permanente, ou seja, ela não para, tá certo? Projeto envolve um conjunto de operações limitadas no tempo. Professor, vem comigo, a construção de uma ponte, ela vai ser limitada, por quê? Porque você não vai construir vai durar a eternidade da construção, então ela é o quê? Ela é limitada. Depois que entregou a ponte para a sociedade, aí ela vai cair lá na atividade, ó, contínua e permanente. Essa ponte vai ter que ter manutenção contínua e permanente, ou seja, ali o serviço a ser prestado vai ser serviço de uma atividade, não um serviço de um projeto. Isso que cai no concurso. Você tem que ter um juízo de valor em relação a isso, né? Vem comigo, tá? Atividade resulta produtos, serviços necessário
a manutenção da ação governamental. Tá? A manutenção. Já o projeto, não. Resulta produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, ou seja, produto novo, expansão, né? Aqui não, é só manutenção. Atividade: mantém o mesmo nível de produção pública. Projeto: expandem a produção pública ou criam infraestrutura para novas atividades ou ainda implementam ações inéditas no prazo determinado. Então está aí para vocês, atividade, projeto, potencial questão de prova, né? E nós temos o quê? As operações especiais, né? As operações especiais. Aqui é diferente, ela não vai agregar, né? Ela não vai agregar valor à sociedade. São despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a responsabilidade de bens e serviços. As operações especiais caracterizam-se por não retratar a atividade produtiva no âmbito federal, podendo, entretanto, contribuir para a produção de bens ou serviços à sociedade quando caracterizados por transferências de outros entes, né? Elementos da despesa 41, 42, 43, 45, 81 são exclusivos para esse elemento. Não produzem, não podem serem utilizados nas atividades e projetos. Então está aí para vocês, não agrega valor para a sociedade aí as operações especiais. Um item interessante aqui, né? Por exemplo, aposentado, pensionista. Tá? Aposentado e pensionista é classificado como operações especiais. Entendeu, né? Pronto. Vem comigo. Repassando aqui. Então nós temos atividade, projeto e operações, são tipos de ação. Programas, dois tipos, temáticos ou de gestão, né? Olha só. Então nós temos aqui a ação, tá? A ação são 4 dígitos. Numérico, né? Temos o primeiro dígito numérico, aí temos o primeiro dígito, aí temos alfanuméricos, né, que pode ser letras aqui no alfanumérico, e temos o subtítulo, né? Isso cai também, tá? Esse cara aqui, ó, o primeira casinha aqui, o primeiro dígito, tá? Isso cai. Se for 1, 3, 5 ou 7, qual o tipo de ação? Projeto. Se for 2, 4, 6 e 8, ele é uma atividade, né? Ou seja, se for ímpar, ele é projeto. Se for par, ele é uma atividade. Agora, se esse número aqui, se esse campo começar com o 0, ele é uma operação especial. Professor, e no nosso exemplo, né? Aí eu pergunto para você, no nosso exemplo que eu passei, é um tipo de ação de projeto, de atividade, de operação especial? Olha aqui, vem comigo aqui, ó. Nós estamos estudando aqui, ó, classificação programática, ação, construção de trecho rodoviário, né? 7M64. Ó, 7, opa. Ó, 7 M64. Esse 7 aqui, ó, ele está aqui, ó. Ou seja, é um projeto, ação limitada no tempo. M64 vai ser a outra classificação aí, que é a construção da ponte. E o subtítulo, o que vai ser o subtítulo? Vai ser lá onde está o beneficiário da despesa pública, né? Puxa, professor, o troço é complicado demais. Pois é, o negócio é complicado mesmo, né? Então nós estamos aqui, ó, seguindo aqui o roteiro certinho, tá? Vem comigo. Vamos agora para um exercício rápido. Câmara FGV 2018, cargo de analista. As ações governamentais em todos os níveis estão estruturados em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos no PPA,
para o período de 4 anos. Assim, a classificação da despesa em programas requer a apresentação de elementos para sua caracterização. Tá? Isso aqui é um texto explicativo, não fala muita coisa. Um desses elementos refere-se a instrumentos de programação utilizados para alcançar um objetivo de programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto para expansão ou aperfeiçoamento da ação pública. Qual que é a denominação? Gente, aqui está falando ações governamentais. Ações governamentais, ela faz parte do quê? Ela faz parte da ação programática, que lá você pode ser uma atividade, um projeto ou uma operação especial, limitadas no tempo, tem data de início e data de término, das quais resulta um produto para a expansão, produto novo. Claro, lógico e evidente que essa questão, o gabarito correto é a letra C, tá? Projeto, né? Muito boa essa questão, ok? Pronto, né? Último assunto, tá? Da estrutura programática é os subtítulos, né? Os subtítulos aqui é o 0043, ou seja, 4 dígitos, né? O 0043 vai trazer respeito o quê? Aonde está lá, onde está o beneficiário da despesa pública. No nosso caso aqui, Rio Grande do Sul, né? Os projetos e as operações especiais serão detalhados em subtítulos, utilizados especialmente para identificar a localização física da ação orçamentária, não podendo haver, por conseguinte, alteração de sua finalidade do produto e das metas estabelecidas. A adequada localização do gasto permite um maior controle governamental e social sobre a implantação das políticas públicas adotadas, além de evidenciar a focalização dos custos e dos impactos da ação governamental. A localização do gasto poderá ser de abrangência nacional, no exterior, por região, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, por estado, por município e, excepcionalmente, por um critério específico quando necessário. Ou seja, o legislador aqui possibilitou que você tenha outros subtítulos, né? Por exemplo, por região, norte, nordeste, por estado, por município. No nosso caso aqui foi classificação por estado. Então, isso aqui é o subtítulo, né? E agora, professor? Agora, eu dou por encerrado a classificação qualitativa. Agora a gente vai começar a quantitativa. Tá? Então, a qualitativa, nós estudamos quais tipos de classificação? Por esfera, institucional, nós estudamos institucional, funcional, por função, e a última, programática, né? Todas facinhas, tranquilas, né? Agora a gente começa na quantitativa, né? Eu vou falar aqui na quantitativa, a número 5, e a número 6 em diante a gente vai falar na outra aula, porque ela é muito longa, né? Vamos lá. Programação física. Primeira informação de concurso, o aluno tem que saber que a programação física vai ser uma classificação quantitativa. O que ela visa? Metafísica, o que realmente vai fazer. Quanto se pretende desenvolver? Ó, construção de uma ponte de 200 metros, né? A metafísica é a quantidade de produto a ser ofertado por ação de forma regionalizada, se for o caso, num determinado período, instituída para cada ano. As metas físicas são indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais. A territorialização das metas físicas é expressa nos localizadores do gasto previamente definidos para a ação. Ou seja, essa meta, essa quantificação estará lá no tipo da ação, né? Um assunto que dificilmente é cobrado em concurso aí, né? E agora, pessoal, agora eu vou fazer o encerramento dessa nossa primeira parte da classificação da despesa e em seguida a gente já grava a segunda parte da classificação da despesa. Vem comigo aqui.
Chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Tá? Nós que colocamos expectativa demais sobre as pessoas. Cada um é o que é e oferece aquilo que tem para oferecer, né? Exatamente isso, né, gente? Olha que coisa interessante. Cada um é o que é e oferece aquilo que tem que oferecer. Não é nós que decepcionamos, não é as pessoas que decepcionam, nós decepcionamos com elas. Nós que colocamos um excesso de confiança, excesso de expectativa em relação às pessoas, né? Tá certo, meus amigos? Vamos encerrar essa grande aula por aqui. Um forte abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.